O agro brasileiro não é só o Brasil, não é só do Brasil e do mundo. E não falo só da soja ou da carne que exportamos. Falo também do alface, do tomate e de tudo que vendemos nas feiras. Mesmo quando o produto não é exportado, o produtor está ligado ao mundo. A gente compra máquina, fertilizante, insumos em todas as feiras do país. Ou seja, o agro está cada vez mais globalizado e dependente do comércio global, que, de acordo com o FMI, deve crescer entre 1,7 a 2,5, em função das novas tarifas norte-americanas. A abertura do fórum cenário geopolítico, eu gostaria de passar a minha palavra para o governador, mas antes eu gostaria de dizer que esse fórum foi devido às grandes mudanças que ocorreram no mundo nesses últimos, dias. E a CNA tem de estar atenta. Nós, não só da CNA, todos os presidentes de federações e com a ajuda dos superintendentes, com certeza, quando vocês voltarem para os seus estados, vocês vão ser, não questionados, mas vão procurar saber o que é que se pensa aqui em São Paulo. Eu, outro dia, estava em Uberaba, na exposição, e lá eu lancei um projeto que nós precisamos saber por que nossa carne não tem um valor maior. Então, nós vamos fazer isso em Minas Gerais. Por que Minas e não na Bahia? Por que não no Ceará? Por que não em Pernambuco? Porque nós temos de saber que as coisas têm de acontecer no lugar onde tem a repercussão de vida. Então, quando nós lançamos em Minas o Congresso da Carne, é porque nós sabemos que lá tem um âmago da produção de pecuária. Quando nós estamos fazendo aqui, governador, é porque nós sabemos que a Caixa de Ressonância de São Paulo é que nós precisamos para fazer chegar a todo o Brasil o que é que realmente é nosso pensamento e o que é a realidade que está acontecendo no mundo. Então, esse seminário foi pensado com essa vertente. E é nessa vertente que nós vamos conduzir todas as nossas discussões aqui. Obrigado a todos, bom dia, por favor. Minha presença aqui é uma forma de homenagear o agronegócio, e o agronegócio merece toda a homenagem. Eu queria iniciar cumprimentando o João Martins, nosso presidente da CNA, parabéns por todo o trabalho realizado. A gente viu no vídeo como esse setor vem se organizando, como esse setor está antenado, como esse setor é atento, como esse setor trouxe tecnologia, como ele prepara o homem, a mulher do campo. Então, o resultado que o agronegócio apresenta é fruto do trabalho. Queria cumprimentar o Eric Bretas, parabéns pela parceria, e também Francisco Mesquita. A presença do Estadão aqui, eu tenho certeza, é extremamente importante para reverberar aquilo que vai ser discutido, um seminário de altíssimo nível. E se eu pudesse traduzir esse seminário numa única palavra, essa palavra seria oportunidade, que o momento é realmente para discutir. Cumprimentar a senadora Tereza Cristina, uma alegria vê-la, cumprimentar Pedro Lupion, nosso presidente da Frente Parlamentar do Agro no Congresso, tem feito um trabalho brilhante, um jovem talento, né, Tereza? Esse menino tem se destacado muito, é gigante, não só no tamanho, mas na estatura política, na relevância dos seus trabalhos. Tirso, nosso presidente aqui da FAESP em São Paulo, então é uma alegria tê-lo, e cumprimentar todos os presidentes de federação, fazer isso na figura do deputado Júlio César, nosso presidente da Federação do Piauí, e que é a inteligência artificial da Câmara dos Deputados, porque o que a gente perguntar de dado ele tem na cabeça, é impressionante, Júlio. E dizer o seguinte, não podia ter um momento melhor para a gente fazer um seminário dessa natureza, dessa envergadura. O mundo está atônito, o mundo está confuso, sem saber para onde está indo, e a gente tem aí uma série de oportunidades que se abrem para nós. Ninguém pode substituir, com muita oportunidade, determinados produtos como o agro brasileiro. A gente tem a oportunidade de ganhar determinados mercados que ainda estão fechados.
O tarifaço do Trump, no final, representa para nós uma grande oportunidade se a gente, obviamente, souber aproveitar essas oportunidades. Pode ser um catalisador, por exemplo, do acordo Mercosul-União Europeia. A gente pode ganhar espaço no mercado asiático, a gente pode ganhar espaço no mercado europeu. A gente tem que entender os movimentos que estão acontecendo, a decepção de algumas empresas na China, a saída de empresas da China, o insucesso da experiência chinesa na África e agora toda essa questão de tarifas que desorganiza o mercado global, mas que pode representar para o Brasil uma oportunidade se a gente fizer a coisa certa, se a gente fizer o nosso dever de casa. Eu digo que nós temos 3 grandes pilares se a gente quiser crescer, se a gente quiser prosperar e se a gente quiser diminuir a nossa diferença para os países ricos e aparecer como um grande player global. Esses 3 pilares são a biotecnologia, são a economia do conhecimento e a transição energética. E quando a gente pensa nesses pilares, o agro tem um papel fundamental. A gente está num ano interessante, o ano de 75 é um ano especial e não é porque é o ano que eu nasci, é porque é o ano em que foi criado o Proálcool. Então nós estamos celebrando 50 anos de Proálcool. E quando o mundo passou também por um grande abalo, por uma grande incerteza que foi durante as crises do petróleo, o Brasil deu uma grande resposta com o Proálcool. O Brasil descobriu na cana-de-açúcar uma grande alternativa. E o álcool nos permitiu fazer aquela travessia. E agora a gente está redescobrindo a cana-de-açúcar, que talvez seja uma das maiores relações energia por biomassa que a gente conhece. É uma lavoura que de nada se perde, tudo se aproveita. A gente tem a oportunidade não só de gerar o açúcar, mas de gerar o etanol de primeira geração, o etanol de segunda geração, o fertilizante, o biometano, o combustível sustentável de aviação. E observe, a transição energética vai chegar fortemente no setor de aviação e vai chegar rápido, porque é um setor exigente, tem um consumidor, um cliente exigente. Então, é impressionante ver o movimento que as empresas de aviação estão fazendo para aprimorar os seus motores movidos ao combustível sustentável de aviação, e a gente vê esse movimento aqui no Brasil, porque as grandes empresas estão fazendo centros de engenharia aqui. A Boeing trouxe seu centro de engenharia para São José dos Campos. Então, isso mostra para a gente para onde a gente está caminhando. Daqui a pouco você vai ter venda casada de avião com combustível sustentável de aviação. Né? E a gente pode produzir combustível sustentável de aviação que a gente não vai dar conta nem de um décimo, nem de um centésimo da demanda mundial. Então, tem um espaço gigante. E o hidrogênio. A gente tem visto os esforços aqui e a gente tem a planta experimental na Universidade de São Paulo, que hoje faz a obtenção de hidrogênio a partir da reforma do etanol, algo super interessante, que nos permite trazer o hidrogênio, mas com a vantagem de transportar e armazenar etanol, que é super fácil, tem uma logística super conhecida, e o hidrogênio vai tomar conta da indústria e vai tomar conta da mobilidade. A gente tem visto em São Paulo os movimentos para trazer o biometano. E o biometano é a grande alternativa que nós vamos ter aqui para o gás natural. A gente tem na indústria um grande problema, que é o preço da molécula. E o biometano pode substituir o gás natural com muita oportunidade. E os primeiros esforços já estão sendo feitos nesse sentido. As barreiras regulatórias vão começar a ser removidas. A gente já tem um duto ligando, por exemplo, usinas de etanol, usinas de cana, a cidade de Presidente Prudente. Isso vai acontecer agora em Ribeirão Preto e em muito pouco tempo a gente vai estar botando o biometano no grid, botando o biometano na rede. Uma coisa interessante, a gente acabou de passar pela AgriShow, que é uma grande feira de tecnologia, e dá um orgulho enorme de ser brasileiro, porque a gente vê o que o brasileiro está desenvolvendo. É interessante ver a quantidade de novidade que está sendo apresentada e novidades made in Brasil. Tudo que está sendo desenvolvido lá, basicamente tecnologia brasileira, inclusive no que diz respeito a geoprocessamento, a essa tecnologia embarcada nas nossas máquinas. E uma coisa que me chamou a atenção nessa AgriShow, na AgriShow desse ano: caminhões pesados movidos a biometano, máquinas agrícolas movidas a etanol, trator movido a etanol, colhedeira de cana movida a etanol. Então, a gente está indo na direção certa. O agro brasileiro, e aí em especial, vou puxar a sardinha para o meu lado, o agro paulista, vai ser o primeiro agro a se descarbonizar completamente. E o estado de São Paulo vai ser o primeiro estado, e pode anotar o que eu estou dizendo hoje, vai ser o primeiro estado a substituir completamente o diesel.
e essa substituição do diesel vai começar na lavoura, porque cada vez mais o nosso agro, né, que é um agro super antenado, está, né, tirando, está substituindo o diesel. Então a gente vai ver cada vez mais caminhões movidos a biometano, cada vez mais máquinas agrícolas movidas a biometano e também a etanol. Isso ficou muito claro, é a grande tendência, e a gente viu isso na AgriShow, nessa grande feira de tecnologia. O agro brasileiro tem que se posicionar, principalmente com relação às narrativas, porque é um agro extremamente sustentável. Vou pegar o estado de São Paulo, é um estado em que todo ano a reserva florestal cresce. A gente vai muito além daquilo que está previsto no Código Florestal. A gente preserva muito mais daquilo que é requerido. A gente tem 25% de área preservada no estado, mais do que os 20% que são exigidos aí pelo nosso Código Florestal, que é um código super rigoroso. O que a gente faz no Brasil, ninguém faz. A AgriShow foi uma oportunidade da gente celebrar conquistas do nosso agro, em especial aqui em São Paulo. A gente pôde anunciar o que nós vamos fazer em termos de seguro rural. Seguro rural que beneficiou ano passado quase 30 mil produtores aqui no estado de São Paulo. Então a gente está investindo esse ano 100 milhões de reais no seguro rural. O nosso FEAP, nosso Fundo de Expansão do Agronegócio, que também vai contar com um valor relevante para impulsionar a agricultura sustentável, o desenvolvimento rural sustentável, a produção de orgânicos, a piscicultura, a produção por mulheres, o agro das mulheres aqui no nosso estado, que é algo extremamente relevante, que cresce muito. Então a gente está financiando as produtoras rurais. Tivemos a oportunidade também de lançar, via Desenvolve São Paulo, os nossos fundos de investimento de direito creditório. Então, aí um valor relevante. Quando a gente conjuga isso com o dinheiro que vem da iniciativa privada, a gente tem uma fonte importante de financiamento. E aí a gente está falando, basicamente, de investimento em biocombustíveis, investimentos em armazenagem. Né? A gente tem focado muito essa parceria e a lógica do Blended Finance para a gente financiar duas questões importantes para nós, a armazenagem e irrigação. Imagina a situação do oeste do estado, onde a gente tem uma abundância de água. Eu tenho Rio Peixe, eu tenho Guapií, eu tenho Paraná, eu tenho Paranapanema, eu tenho Tietê, e eventualmente falta água em período de estiagem. Então é um problema de infraestrutura, é um problema de falta de irrigação, e a gente está querendo resolver isso com financiamento. Temos avançado muito na questão da regularização fundiária. E é por isso que no estado de São Paulo não tem carnaval vermelho, não tem abril vermelho. Aqui só tem carnaval verde e amarelo, só tem abril verde e amarelo. O pessoal falava que era impossível fazer regularização fundiária do Pontal do Paranapanema, mas 50% dos assentamentos já estão regularizados. A gente tem trazido isso como uma grande prioridade de governo. E não basta só fazer regularização fundiária, a gente está trazendo a agroindústria para trabalhar junto com os assentados, porque a gente já dá a porta de saída, a gente já pensa no dia seguinte. E a gente está tendo uma adesão enorme da agroindústria, que está abraçando esses assentamentos. A gente está entrando também com habitação e saneamento básico nos assentamentos. A gente tem lançado aqui em São Paulo, e isso vai ficar claro com a privatização da Sabesp, o maior programa de saneamento rural da nossa história. Então nós vamos levar o saneamento básico para o produtor rural, para o campo, para aquelas pessoas que ainda não têm acesso ao saneamento. Então, São Paulo também vai ser o estado que vai dar a grande virada de chave em termos de saneamento. Só para se ter uma ideia, São Paulo vai investir 70 bilhões de reais em saneamento até 2029. Nenhum outro estado da federação vai fazer esse esforço, vai fazer o que nós estamos fazendo aqui. E isso, obviamente, só é possível porque a gente está atraindo muito capital privado. Uma coisa que nós lançamos na AgriShow, o Manual de Compensações Ambientais, algo super relevante, né, para que a gente possa orientar os nossos produtores a como fazer as compensações, como é que eu posso utilizar outras áreas de outros produtores para fazer a sua compensação ambiental, como é que a gente dá a segurança jurídica para isso, como é que a gente pode fazer isso em unidade de conservação, e nós estamos prestes a firmar um convênio com o estado do Mato Grosso do Sul, né, que vai ser inovador, onde a gente vai poder fazer compensação ambiental de um estado para o outro. Né, e essa iniciativa é extremamente relevante, né? Então, uma parceria nossa com o governador Riedel, né, com a bênção da nossa senadora Tereza Cristina, que foi uma das pessoas que eu tive a graça, o privilégio de trabalhar.
né, uma pessoa que inspira, uma fortaleza, uma pessoa que tem um conhecimento técnico enorme, uma disposição para o trabalho enorme, que ajudou muito o Brasil a abrir uma série de mercados e, para nós, uma grande inspiração. Estava falando aqui dos 50 anos do PROALC, aí eu falo em 50 anos do PROALC, eu tenho que olhar para o ministro Roberto Rodrigues, porque ele tem tudo a ver com isso. E o ministro tinha me pedido algumas coisas, e uma das coisas que ele me pediu foi: valorize a carreira dos pesquisadores e valorize a carreira daquelas pessoas que trabalham no agro. E na AgriShow a gente teve a oportunidade de mandar para a Assembleia Legislativa projeto de lei que justamente valoriza a carreira dos nossos especialistas do agro, aquele pessoal que milita na defesa, na assistência técnica e na pesquisa. E aí é um compromisso que a gente está honrando com você, Roberto. Então, muito obrigado por tudo, você que também é uma grande referência. É constrangedor a gente falar aqui com gigantes do agronegócio aqui na frente, né? Quem somos nós? Mas, ao mesmo tempo, é um grande privilégio, né? Poder compartilhar aí da companhia, das orientações de vocês. A gente sempre tem aprendido muito com vocês. E uma coisa que a gente tem que entender são as razões do sucesso do agronegócio. E a grande razão do sucesso do agronegócio brasileiro é o trabalho, não tem outra. As pessoas ficam buscando explicação para o sucesso, ou por que o agronegócio prosperou, por que a gente vê um agronegócio tão tecnificado, tão diversificado. A gente vai ver a agricultura de precisão chegando cada vez mais no médio e no pequeno. A agricultura de precisão vai deixar de ser um privilégio das grandes propriedades, ela vai chegar lá na ponta, no pequenininho, e a maioria das nossas propriedades são pequenas propriedades. A base do nosso agronegócio é o pequeno agricultor, mas isso se deve ao trabalho. Imagina desbravar, e aqui a gente está num evento, né, onde a gente discute agricultura tropical dentro do cenário geopolítico. Eu estou vendo, acho que o maior especialista brasileiro em geopolítica hoje está aqui na minha frente, é o Marcos Troirro, né, então eu sempre aprendo muito com ele. Mas as pessoas foram para o campo lá atrás. Imagina você ir lá atrás, desbravar um cerrado, né, como aconteceu no Mato Grosso, sem estrada, sem nada, sem energia elétrica, né, levando a família para esses locais, né, enfrentando a distância, enfrentando as adversidades, enfrentando toda a falta de infraestrutura. Vamos lembrar, até bem pouco tempo atrás, você fazia escoamento de safra do Mato Grosso para o Arco Norte via uma BR-163 que não era pavimentada. E o escoamento da safra se dá no período de chuva, e nós tínhamos os atoleiros, nós tínhamos as filas, nós tínhamos as dificuldades, né, e era um problema que precisava ser enfrentado, e esse pessoal enfrentou pela fé, pela crença, pela vontade de fazer a diferença. O segredo da prosperidade está no calo na mão, está na ponta de orelha queimada, está nos dias de sol. A gente tem que entender que a prosperidade do agro veio do trabalho incessante. Veio do valor do homem do campo, da mulher do campo, e que nos proporcionou o agro mais tecnológico do planeta e o agro mais sustentável do planeta. A gente, de fato, tem que ter orgulho de ser uma potência agroambiental. E a gente não pode permitir que ninguém diga o contrário. É isso que a gente tem que mostrar para o mundo neste momento em que a desorganização nos abre as portas. E a gente tem que perguntar o seguinte: a gente fala tanto no Brasil em reindustrialização. A reindustrialização começa na agroindústria, começa na agregação de valor dos nossos produtos agora, porque é isso que vai nos permitir conquistar rapidamente diversos mercados ao redor do mundo, e a gente tem que perceber que a oportunidade está batendo na nossa porta. Se a gente perceber isso, de fato, nós vamos voar, porque nós temos o melhor agronegócio do mundo, porque nós temos as melhores pessoas do campo do mundo. Então, parabéns para o agronegócio, parabéns para vocês, e que tenhamos aí um excelente evento.